Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GraiCast, o podcast da Graitin Assessoria Esportiva. Eu sou o Coach Gui, professor responsável aqui da assessoria e também nessa função aqui de apresentador do GraiCast, um espaço feito para você que gosta de esporte, como nós, como eu e como o nosso convidado de hoje, que vive e respira esse mundo. Aqui, galera, é de atleta para atleta, tá? Com muita resenha, vamos ter muito aprendizado, muita história e pode ter certeza que vai inspirar bastante, tá? Hoje o episódio está muito especial e é com grande prazer que eu trago aqui para esse bate-papo meu amigo, também é professor da Grai, também é atleta, é triatleta e tá retornando agora para casa também, tá aqui com a gente. Então vamos lá, seja bem-vindo seja bem-vindo Renan Pierini. Bora aí falar um pouquinho com a gente, compartilhar a sua trajetória no esporte, na sua vida, aqui dentro da Grai. Então vamos lá. Começando aí, Rê, se apresenta pra gente, se apresenta pra galera que tá ouvindo, que tá assistindo. Quem é você, cara? Que apresentação, já quase me emocionei. Muito legal, Gui. Pô, obrigado aí, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, sou o Renan, mais conhecido como Renan Pierini. Deixa eu falar o segundo nome, que senão a mamãe fica brava. Renan Augusto Pierini, sou eu. Profissional de educação física, formado aí desde 2009 pela faculdade aqui de Americana, FAM. Gosto muito desse esporte, né, da corrida de rua. Foi o que eu iniciei, não imaginava iniciar na corrida de rua a trajetória do esporte, mas iniciei brincando, acho que como a maioria de nós, e depois vim a descobrir o triatlon. Também fiz aí uns desafios diversos, me aventurei um pouquinho de crossfit, um pouquinho no famoso agora o Hyrox, mas o que é importante mesmo é estar sempre em atividade. Já tive momentos de pausa que a gente vai falar aí durante, mas é muito bom poder respirar, igual você disse, respirar do esporte, do que ele proporciona para nós. Legal, Rei. Então, já falando de esporte, vamos falar um pouquinho dessa linha do tempo aí, dessa trajetória sua. Hoje você está com quantos anos? Tô com 39. 39 anos. Vividos. Bem vividos. E quais foram as primeiras atividades que você lembra aí da sua infância, da sua adolescência, que você fazia? Certo, vamos lá, Guizão. Eu lembro que eu gostava muito de jogar bola, acho que como a maioria da molecada, né, descobre na escola ali, quer ser jogador, né? Pensa que tem habilidade. Eu era esforçado, não tinha habilidade, gostava de jogar bola, mas brincava, joguei interclasse, disputei na 8ª série ali, era o GESP, Jogos Estaduais do Estado de São Paulo, Jogos Estudantis do Estado de São Paulo, alguma coisa assim, né, a sigla. E jogava futsal com o professor Bi, que é lá de Nova Odessa. Ele chegou a dar aula aqui também americana no Politec, e nós disputávamos os campeonatos entre as escolas. Então eu gostava do futebol, futsal. E isso foi até quanto tempo, assim? E isso foi até o terceiro colegial, até se formar no terceiro colegial, né? Era futebol. Não existia corrida. Corria brincando assim, sei lá, ia na casa da paquera lá, tinha uma namorada, ia na casa, e aí ia lá, conversava com ela, ia voltar para casa, voltava correndo. Vou voltar correndo. Mas isso sem pretensão nenhuma. Ou ia de bicicleta, ia pedalando, voltava pedalando. É isso. Então foi até ali 18, 19 anos era futebol. Ô Rei, quando a ideia da educação física, dessa profissão, nesse período, estava acabando ali o colegial, né, o terceiro ano. Isso. E você já sabia que você queria ter educação física, o esporte, vamos dizer assim, pro resto da sua vida, assim, como profissão? Não, Gui, vamos lá. É uma parte interessante porque
Eu dei muito trabalho na escola. Eu dei muito trabalho na escola no sentido de não gostar de estudar, de chegar em casa e ir para a rua. Acho que como a gente é contemporâneo, né, não tem muita diferença de idade, na nossa época ali, a rua, não digo que era segura, mas a gente saía para brincar na rua. Era onde a gente se divertia. Era onde a gente se divertia. Então, assim, eu chegava da escola, meus pais estavam trabalhando, e meu avô ficava comigo, o pai do meu pai. Cara, dava dó do velhinho, porque eu chegava, jogava as coisas em cima da cama, almoçava, às vezes nem almoçava e ia pra rua. Soltar pipa, jogar bola. Meus pais chegavam ali tarde em casa, aquele famoso memezinho da mãe gritando no portão, era eu. Quase que todos os dias minha mãe gritava meu nome no portão, não sabia nem para onde eu estava para eu poder voltar para casa. E aí, resumindo, quando eu termino o terceiro colegial, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Não fazia ideia. Falei pro meu pai tinha uma questão assim, para mim e pro meu irmão. Vocês vão se formar. Meu pai não teve oportunidade de estudar, ele sempre batia nessa tecla, e mesmo assim, né, com esse exemplo dele de falar, vocês vão estudar, vocês têm que estudar. Meu irmão é 7 anos mais velho que eu, já tinha se formado em análise de sistema, e eu não me identificava com nada, muito menos com computador. Sempre fui comunicativo, gostava de me interar com as outras crianças e tal, mas não tinha nada em vista. E aí meu pai falou, parado você não vai ficar, então vai fazer um cursinho quando você decide. Tem um primo meu que estava estudando muito tempo para veterinário, e ele então tinha aqueles livrinhos, eu não vou lembrar agora qual o nome da revista universitária talvez, que mostravam ali uma infinidade de cursos. Ele chegou um dia em casa e jogou para mim lá e falou, se você não escolher um curso daí, nego, você tá perdido, porque tinha todos os cursos no Brasil todo, as universidades e tal. E eu comecei a folhear. Dentro desse 1 ano fazendo cursinho, que aí eu tinha formado terceiro colegial, 18 anos, procurando emprego, e daí eu vi lá educação física. E pensei no quê? No futebol. Depois, educação física, vou trabalhar com futebol. Vou fazer isso daí. Cheguei para apresentar para os meus pais, né? Falei, pai, mãe, é isso aqui que eu quero fazer, educação física. Gosto de esporte, não gosto de ficar parado. E meu pai, muito sábio, a primeira coisa que ele me devolveu foi, você já viu se você vai viver com o que se ganha na educação física? Hoje em dia é muito, muito complicado, né? Quando eu acho que um jovem fala aí, eu vou fazer educação física. Que a gente tem até aquela sátira, né? Aquela piada, né? Quando não sabe o que fazer, ou vai fazer administração ou educação física. Ou educação física, exatamente. E aí isso pintou na cabeça, né? Meu pai perguntou isso daí, eu fui recorrer lá na escola. Fui lá, encontrei os professores meus, encontrei o Bi, encontrei um outro professor que é o Ramiro, e fui perguntar o que levou eles para a educação física. E naquela época o que levou eles para a educação física era o amor pelo esporte, mas eles eram professores de escola. Então o que eles responderam foi a estabilidade. Olha, passa num concurso e você vai ter estabilidade. Sai de academia. Naquela época, a gente está falando de 2004, a academia era talvez um luxo. Não tinha um nicho ainda grande, né? Não tinha. Isso explodiu bem mais pós-pandemia. E eu não vou saber te falar a questão de valor hora-aula, que eu não lembro, mas naquela época você ter a estabilidade de ser um funcionário público, de ter um cargo salvo ali pelo concurso, era um negócio muito bom. Mas eu falei, não, beleza, eu tinha o negócio do futebol na cabeça, trabalhar num clube com futebol. Eu falei, não, cheguei em casa e falei pro meu pai. Falei, pai, conversei com os professores lá, eles têm família, têm casa, vivem da educação física, mas são professores de escola. Sinceramente, eu não sei se eu quero trabalhar na escola. Tá, mas e outra área? Eu falei, tem clube, tem... Eu me viro. Ele falou, o importante primeiro é você se formar. Então o pai quer você estudando, se é isso que você quer, então vai atrás. Porém, lembra que eu falei que eu não gostava de estudar. Como que eu ia passar numa faculdade
federal, estadual, não tinha condição. Mesmo assim, eu fiz a inscrição na Unicamp e fiz a inscrição na Unesp, Rio Claro. E também na FAM, né, para prestar o vestibular. Fatalmente, não passei na primeira fase nem na Unicamp e nem na Unesp. E por quê? Porque não estudei. Né? Não estudei para fazer uma boa redação, não estudei aqueles conhecimentos gerais, mas na FAM eu passei. Também tem uma sátira, né? De que você passa em alguma faculdade assim, você deixar cair o celular, o RG. O seu RG. Pode ter até um RG. Isso, na época, não fez diferença para mim. Depois, dentro da faculdade, Gui, aí ingressei em 2005, né? Em 2004 fiquei fazendo um cursinho ali, aí prestei o vestibular para ingressar na turma de 2005. Primeira semana da faculdade, o que eu ouvi muito, né? Não sei se você teve aula com o Ernesto, que era de recreação, você se formou na FAM também, né? Então o Ernesto, ele falou uma das coisas que me bateu muito forte, que foi: a faculdade quem faz é você. Vocês estão aqui com uma oportunidade, não importa se é uma faculdade particular, quem está numa Unicamp, quem está numa Unesp, quem está numa UFSCar, vai ter a oportunidade dele. E talvez ele é inteligente o bastante para ter passado no vestibular tão concorrido, mas se ele não fizer um bom trecho, né, ali aqueles 4, 5 anos... Não desenrola. Não vai desenvolver, não vai ser talvez um bom profissional. E eu me agarrei nisso. E no decorrer daquele primeiro ano, eu descobri que, na verdade, não é que eu não gostava de estudar. Aquilo que eu via no ensino fundamental, ensino médio, eu não tinha entendido quanto ia servir para o meu crescimento. Fazia tanto sentido para você. Não, eu falava assim, que aquilo não me interessava. E quando eu entrei na faculdade, começamos o primeiro ano ali a ver anatomia, cinesiologia, a ver os caráteres do treinamento, isso me fez esquecer até do futebol. Tanto uma fala também do próprio Ernesto, ele falou assim: galera, o futebol, né, dentro de um clube não é esse negócio que você vê na televisão, não. É muita política, é muita coisa envolvida, quem indica quem, entra comissão técnica, sai comissão técnica se não tiver o resultado. Já nessa época já tinha toda essa discussão, né, que existe hoje, de um técnico ficar tão pouco tempo num clube. E assim foi meu primeiro ano, foi descobrindo que eu gostava sim de estudar, mas aquilo que talvez era interessante para mim naquele momento, a educação física me abriu um campo que eu vi que não era só escola, existia algo maior por trás, existia mudança na vida das pessoas, e eu passei a me dedicar muito. Não deixei de ser da turma do meio da bagunça, gostava sim de sair, de jogar um truquinho, de jogar um futebol, tinha as aulas que eu tinha dificuldade porque fazia parte daquilo, de não me interessar, como políticas públicas. Eu falava: rapaz, eu quero treinamento. Aí, às vezes, dava aquele sono na aula de políticas públicas, passava raspando uma notinha ou outra ali, mas graças a Deus, não peguei nenhuma DP, como era no ensino médio, ensino fundamental, que ficava de recuperação. Coitada da minha mãe, ela quase que direto. E aí foram os 4 anos. Na época, acho que você também, a gente tinha um curso que era licenciatura plena. Sim, você finalizou em 2009, eu iniciei em 2008. Então a gente pegou mais ou menos aí 2 anos de faculdade juntos em turmas diferentes. Turmas diferentes, a gente ainda não tinha um contato, eu e você. E aí, Gui, ainda na faculdade, no ano de 2006, eu tive a minha primeira oportunidade de estagiar, que foi, coincidência ou não, exatamente aqui onde nós estamos, aqui onde é o CT da GRAI. Que era a antiga Nadar. Era a antiga Nadar. Quem me trouxe para cá foi o Ricardo Luchiari, que hoje ele está lá na Corpo Energia, lá em Nova Odessa. Ele era coordenador aqui e coordenador no Esporte Clube Barbarense. Eu mandei um currículo lá
estava precisando lá de estagiários para férias da criançada. Eles tinham um projeto lá de natação, né, nas férias. E, cara, eu fui para lá, então eu, na época, tinha uma motinha, saía lá, morava depois da Praia Azul, saía de lá e até lá o Esporte Clube Barbarense para ficar 2 horas, porque eu queria aprender alguma coisa que não fosse futebol, que não fosse aquilo que eu tinha me encantado, né, do treinamento. E aí lá foram 15 dias e o Ricardo, sem valor algum, era um estágio para ajudar, para auxiliar. Para aprender mesmo. Para aprender mesmo. E o Ricardo, acho que percebeu que eu estava afim e falou assim, ó, eu sou coordenador de uma academia em Americana, você se interessa se eu levar você para lá, você topa? Eu falei, quero sim. E aí ele me trouxe para cá um dia. Era do E abrindo um parênteses aqui, é até legal que você fala isso, porque na minha época também de estágio, muito diferente dos dias de hoje, a gente trabalhava muito de graça para aprender. Sim. E diferente da... Não que a gente seja melhor ou pior do que o pessoal que está entrando hoje, mas a gente não ligava muito ali pelo que ia ganhar, mas sim pelo aprender. Então a gente estava muito ali querendo aprender coisas novas e isso desenrola, né? Deixa você mais desenrolado ali, mais... Eu não vamos sei dizer assim, com uma bagagem maior, né? Eu não sei se isso partia também, Gui, de uma geração, mas meu pai falava muito isso. Ele falava, você não tá ganhando nada. Porque era raro os estágios que pagavam, né? Sim. Nós só queria oportunidade para aprender. A verdade era essa. Era essa. Hoje o estagiário não quer oportunidade para aprender, ele quer oportunidade para ganhar dinheiro, né? E muitas vezes ele não... E ele não vai ter a construção, né, Gui, da eu base. vejo porque hoje eu tô num outro lado, né? Então, Perfeito. assim, eu já tive de um lado, hoje eu tô do outro lado da profissão ali, como gestor também. Não que eu queira que as pessoas trabalham de graça para mim, não é essa a ideia, tá? Mas a vinda das pessoas pedindo estágio é muito diferente do que era atrás, as oportunidades, entendeu? E a gente vê muita gente esbarrando, não desenvolvendo na profissão, abandonando a profissão por falta de dedicação mesmo. Não só na nossa área, Gui. Eu acho que cabe essa conversa, então, porque é real. É real. É real. As pessoas... E eu passei por isso também, enquanto tive a academia lá. Você tem experiência? Não tenho. Olha, então eu vou te agregar demais, porque... igual você falou. Vai aprender, vai... Não é querer ser mais que ninguém, mas a gente tem uma experiência. Todo mundo tem algo a passar. E às vezes não queria saber. Não, mas aí eu não consigo. Aí você não consegue, eu também não consigo te remunerar do modo que você quer. Sem experiência. Sem experiência. Rei, então aqui na Ox, antiga Nadar, aqui onde a gente está gravando nosso podcast, que também é o estúdio, é o administrativo da GRAI, o estúdio de fortalecimento da equipe, o nosso centro de treinamento. Foi sua primeira vivência direta, então, com o esporte, foi com a natação, né? Foi com a natação. E eu também sou muito grato, primeiramente a Deus, depois da oportunidade, né, que eu tive. Você mesmo sabe, o Nadar, né, o Tomás, com a família, eles eram referência. Eles são referência, né? Aqui na região, né? Aqui na região. O Tomás, se eu estiver falando bobagem, mas eu ouvia muito isso na época, ele foi o pioneiro. Acho que do Tomás, de escolas de natação, saíram outras professores. O próprio Rogério, que está aqui, o Arnaldo, que nos deu oportunidade. Basicamente, quase todos os proprietários aqui de academia de natação de Americana aprendeu aqui, né? Aprendeu aqui. E tanto aqui quanto no Centro Cívico, porque ele também atuava lá, né? Ele foi nadador, então... Eu tive um aprendizado na área da natação, cara, muito bom, muito técnico aqui com eles no nadar. E isso me tornou um profissional muito bom, muito técnico também em outras áreas, né? Na natação, depois na corrida e tal. Mas a natação fez parte da minha vida por muito tempo, de 2006
como professor até 2020, que foi quando eu não vivenciei mais atuar como professor de natação. Então aqui foi a minha primeira experiência. E aí, também aqui, continuando naquela linha do tempo, foi onde eu tive meu primeiro contato com o triatlon. Aí, fazendo parte disso, né, daqui da natação, o Diogo foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o triatlon e sobre o Ironman. Então eu comecei em 2006, ele entrou no primeiro ciclo de Ironman dele em 2008 para fazê-lo em 2009. Mas aí, Gui, é muito interessante que assim, eu ouvia, eu absorvia aquilo, mas não tinha curiosidade de saber o que era um Ironman. Porque o Ironman o triatlo é uma modalidade muito recente, aí de quase 40 anos, né? Não é uma modalidade antiga, né? Sim. E você põe há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era pouco difundido aqui no Brasil. Pouquíssimo. O Ironman Brasil, acho que tem 20 edições, 21, 19. A gente fez a 15ª, 21 esse ano, se não me engano. Eu não lembro muito bem quantos. Acho que é já 21 foram. Esse ano. Porra. E aí, pode falar. Pode mandar. Então, aí eu descobri aqui o triatlo, melhorei muito, né? Não sabia nadar, aprendi aqui com eles, e aí como o esporte começou a fazer mais parte da minha vida por conta do estágio, a natação foi o primeiro que eu desenvolvi muito. E acho que você até trabalhou hoje, por mais tempo também, né? mais tempo também. E até hoje, acho que quando eu, mesmo parado de nadar assim, sem treinar, quando eu caio na água, me traz boas lembranças e eu consigo desenvolver um pouco mais rápido. Legal, Rei. E quando você teve o primeiro contato ali com o Gui, comigo, com a Grai, como foi isso? Com você, Gui, foi assim. Não sei se você vai se lembrar, mas eu me lembro que foi em 2010. A gente se trombou numa etapa de Copa Interior. Copinha. Acho que foi em Pira, né? Foi em Pira. E aí eu te vi, eu falei, esse cara é de Americana. Eu não te conhecia, mas falei, pô, que legal, mais pessoas, né? Porque aí, que nem eu disse, em 2008 foi a minha primeira prova da Copinha. Eu fiz um sprint, um fitness, na verdade, que era, em São Pedro. Uma bike emprestada, uma Caloi 10, nadei 375, pedalei 5 e corri 2,5. E daí eu não parei mais, né? Não parei mais. E aí, olha, em 2008 foi minha primeira prova. A gente veio se encontrar em 2010 numa prova. E aí, de fato, Gui, eu não lembro como que eu fui trocar ideia contigo. Não sei se você lembra. Eu também não lembro. Eu lembro que eu te vi na prova e falei, pô, que legal, esse cara é de Americana, que bacana. E eu acho que você já tinha a sua primeira Giantzinha lá, aquela branca e preta. Acho que era uma Merida antes. Uma Merida? Era uma Merida branquinha, né? Era uma road adaptada para o triatlo. Então é isso. E ali a gente se viu. Mas o nosso contato estreitou mesmo na sua preparação de 2014. Pro Ironman Full. Pro Ironman Full. A gente começou a se encontrar mais nos triatlos, trocar mais ideia. E aí eu lembro que eu me aproximei mais de você e falei, viu, posso ir te acompanhando aí, entender mais como funciona? E você, bora. E a gente passou a treinar bastante junto. No ciclo 2014 nem tanto. Mas foi quando também você me fez o convite. Né? Em 2014, quando você voltou do Iron, você falou assim, você não quer fazer parte, né, da equipe? Eu acho que você trabalhava ainda lá na Atlantis. Na Aquário, não foi? Saí da Atlantis e entrei na Aquário. Na Aquário, você trocou uma ideia comigo, você perguntou se estava precisando de professor. Eu falei, eu vou falar com o Arnaldo lá, eu já trabalhava lá desde 2009, foi quando eu saí, desde 2010, quando eu saí daqui, fui para lá. Essa história é até bacana, que quando eu saí da Atlantis para montar a Grai, eu ainda não conseguia tocar só a Grai sozinho.
Aí foi quando eu entrei também lá, que você conversou com o Arnaldo, era até para cobrir as férias da Claudinha, que tava Pra entrando. cobrir as férias da Cláudia, é. Tava entrando em licença maternidade e uma coisa que era para ser 6 meses ficou 2 anos até eu Olha aí, estabilizar. cara, não lembrava de 2 anos, olha. Entendeu? Que legal. Ficou bastante tempo lá. Inclusive aqui na Graia, eu sempre falo e agradeço, começou eu e a Ádia, né? Então eu elaborava as planilhas, enviava para os alunos e acompanhava somente aos sábados. E a Ádia acompanhava de terça e quinta. Tá. Aí depois, quando a Graia foi criando o corpo, que eu consegui sair de todos os meus trabalhos, meus compromissos CLT para tocar a empresa, foi aí que a gente... Isso foi em 2015 para 2016 ali. Então, porque eu lembro que em 2014 você voltou, aí você me fez o convite e eu, primeiro assim, trabalhava, né, Gui, que é o que você está falando, tinha assessoria que estava se formando, trabalhava na Aquário. Cara, acho que nessa época eu trabalhava em 3 ou 4 lugares, então não tinha tempo, trabalhava na Aquário de manhã, dava de ginástica laboral junto com o Marcinho, que ele estava na Vivo Sabor, Márcio, sinta-se bem, Sim. 2 dias à tarde, aí à noite lá no Vitor Pinho, lá no Zé de Jardim, e em 2 dias, e outros 2 dava spinning. Cara, uma doideira, pra fazer render, né, Thiago? Fazer render. E o mais legal, a gente se enfiou nos Ironman, né, recém ter condição de fazer Ironman. Ah, foi, porque, ó, através de você pintou essa vontade, a oportunidade. E aí você tinha voltado do 2014 e falou, ó, vamos nos inscrever para 2015. E aí, como é um ano antes tem que se inscrever, né? A gente tinha que se inscrever em 2014 para fazer 15. Eu trabalhava lá na VO2, que é do Adriano Belmonte, Bernice Belmonte, era lá em Santa Bárbara. Cara, na época eu era casado com a Fran, ele em conversa com a Fran, fizeram uma vaquinha com os alunos. Eu acho que você participou disso também. Eu lembro que depois a Fran me falou, o Gui, junto com alguns alunos, o Adriano lá. E na época, né, Gui, ó, eu não lembro se o valor em dólar era o mesmo ou semelhante. Era $800. $800, mas na época o dólar era 3 e pouco. Galera, deu 1.800 e alguma coisa. 1.870, acho que é 850. Hoje a última que eu paguei foi R$5.000. Por isso que eu não vou dessa vez. Não, mas galera, e aí foi uma surpresa pra mim, porque... Aí ganhou a inscrição, tinha que treinar, né? Ganhei a inscrição, só que não tinha feito, ganhei o valor, né? Aí foi aquele corre que você contou junto com o Zé, com o tio Zé, que aí peguei 2 computadores, estava lá na Aquário no dia da inscrição para 2015. 2 computadores, um para tentar fazer inscrição em cartão e outro para tentar no boleto. E não consegui. Aí falando com você, né? Falei, Gui, não consegui, cara. Daqui a pouco você me liga, me passa seus dados e tal. E aí você conseguiu fazer. E aí já tinha o valor, já tinha o dinheiro. E aí a gente conseguiu se inscrever. Abrindo um parênteses aqui também, é bem legal que antigamente, hoje está voltando a ser a concorrência que tinha antes. Sim. Mas o Ironman tem vagas limitadas, né? E fechou. E antigamente as inscrições duravam minutos no site. Então, como hoje é feito, tem dia e horário para abrir as inscrições. E a gente precisava ser muito rápido. Muito rápido, cara. E graças a Deus deu certo, né? Aí depois acho que só tinha algumas inscrições que eram... que o valor da inscrição ia para alguma doação. Antigamente, né? Tinha a inscrição de caridade. O que era a inscrição de caridade? Depois que encerrava as inscrições... Você tinha um pequeno lote de inscrição, não lembro a quantidade, se era 50, 100 inscrições, que você pagava o dobro do valor. Aí, ou seja, você pagando o dobro do valor, 50% era o valor da inscrição e os outros 50% era doado para uma instituição. Por isso que chamava vaga de caridade. É isso mesmo. Então a segunda opção era se inscrever por vaga de caridade. Hoje não existe mais essa vaga de caridade, né? O Rê, legal, aí veio o Ironman, ó, a conversa tá desenrolando, tá indo. E vambora, vamos continuar aí, já entrando nessas conquistas aqui, já tá aqui a sua primeira medalha do Ironman. Mas antes você trouxe uma aí, né, que foi o seu... Então, aí, em 2008,
Vou confessar, galera, que assim, ó, não sou tão caprichoso quanto o nosso amigo aqui. Se ele souber o que ele faz com as medalhas, depois você conta. Mas assim, eu trouxe as mais importantes. Eu tenho várias medalhas, competi desde 2000, o triatlon desde 2008. Fiz vários anos, todas as etapas da Copa Interior. Mas aqui, Gui, tem muita influência sua, né, que foi... Então essa daqui é a primeira que eu tenho de longa distância, que é a do Long Distance lá Pirassununga. Lá na AFA. Lá na AFA, que foi 23 de novembro de 2014. Vou falar o tempo porque me orgulho muito. 4 horas e 45. Tempão, hein? Num meio Iron, né? Não é marca 70.3, E lá na mas AFA. E lá na AFA. Então essa, muito importante. Fazia parte da preparação, né, pro Ironman no ano seguinte. Exato. A do Iron, né, que foi lá em 2015, que a gente conquistou juntos lá, toda aquela história, não vamos ser repetitivo aqui, mas que o tio Zé falou, que a gente superou lá um assalto na noite da prova. Então, essa não só é a primeira, mas com as dificuldades que a gente passou lá. Não, só para abrir um parênteses, já viu alguém fazer um Ironman com qual relógio você fez? Com Timex, só cronômetro. Um Timex só cronômetro. Não tinha parcial nenhum, a única parcial que ele tinha era de tempo. O único Garmin que ficou foi o meu, que estava no meu braço, porque os outros levaram tudo, né? Olha, Gui, é legal contar essa história, que nem o tio Zé falou, mas assim, fica uma lição, talvez, para todos aí. A preparação para o Ironman, ela não é só a inscrição. Ela é a inscrição, período de treino, os equipamentos que você vai usar. E naquela época nem se falava tanto de tecnologia, né, Gui? Nem tinha. 11 anos atrás, tinha os Garmin simples, Garmin. roda de carbono era impossível, era muito caro, hoje é muito caro, mas você vê com mais frequência, né? E aí, galera, assim, eu não tinha Garmin, eu tinha o Katai na bike e cronômetro para marcar ali, quando a corrida marcava com as plaquinhas as voltas, né, 1 km, 2 km, você olhava, então você sabia mais ou menos percepção de esforço, o pace que estava. E foi assim que eu treinei. Faltando ali um mês para a prova, o Felipe, que era um professor da Academia Aquário, ele tinha um 910, que é um anterior a esse. E ele falou assim: Renanzão, tô vendendo meu relógio, R$600. Cara, eu parcelo para você em 10 vezes, nem cartão você me paga. Na época, igual eu falei para você, eu era casado. Se eu gastasse mais alguma coisa, eu tinha divorciado antes do verdadeiro divórcio. Porque não tinha mais nada para gastar, não tinha. Tava pagando a viagem, a Fran estava grávida da Ju, então a gente tinha comprado um carro. Tinha investido um pouquinho na bike, eu comprei um par de roda, comprei um guidão, adaptei ela também para ficar uma contrarrelógio, né? Então comprei um guidão de carbono. Não tinha mais nada para gastar, mesmo R$600. Em 10,60, não tinha. E aí ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, ó, se no dia da prova eu ainda não tiver vendido, você vai com ele, eu te empresto. Eu falei, beleza. 2 semanas antes da prova, ele chegou em mim e falou assim, vendi, Renanzão. Eu falei, não, beleza, já estava sem, vou sem. Aí ele falou assim, meu primo, que é o Fábio, que pedala muito, né, na época pedalava já, ele falou assim, meu primo tem um 920, cara, pede pra ele nadava lá na aquário, ele falou, pede pra ele que ele te empresta. Eu falei, esse negócio de emprestar coisa, né, não dá certo. Já tinha... Foi sua que eu emprestei a roda, caí, quebrou raio? Você lembra disso daí? Que foi sua numa Copa Interior? Acho que não. Foi de alguém, já tinha acontecido comigo de emprestar uma roda que era mais leve que a minha, mas enfim. Eu falei, não vou. Ele comentou com o primo dele que chegou em mim e falou, Renan, vai com o meu relógio, cara, vai, porque, você vai ver, é sensacional, você tem as parciais. Cara, e pra mim, que nunca tinha corrido com aquilo, ia ser mágico, né? Aceitei. Na época, galera, era um desse, mas era lançamento. Esse aqui, inclusive, foi o Renan Luz que me presenteou com ele. E era um 920 XT 920, na época era lançamento, na época custava
R$ 2.500. Eu falei, tá, eu vou, mas ó, escuta, eu só vou usar na prova. Ele falou, não, beleza. E de fato, chegamos lá, eu peguei ele para fazer o treino de natação, né, para marcar, me habituar com ele. Galera, chegando no treino de natação, eu guardei ele na caixinha e guardei dentro de uma bolsa que a gente levou as coisas de treino, né? Resumindo, no dia do assalto, levaram o relógio. Levaram o seu carro que estava parcelado, o seu Garmin. Foi algo assim que me deixou... Isso batia a questão do carro, batia a questão da prova, batia a questão do relógio. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí acabei fazendo a prova do jeito que eu tinha planejado, que era com o reloginho, com o Katai Da bike. na bike, marcando ali velocidade média, que foi como eu treinei aquele ciclo, em cima de velocidade média. E o reloginho, quando percepção de esforço, e quando aparecia uma plaquinha, olhava no relógio lá no cronômetro, tinha uma base mais ou menos ali de quanto estava fazendo o ritmo. Tanto que eu lembro que você falou pra mim assim, falou, quando a gente sai da bike, o primeiro KM, toma cuidado para correr a maratona que sai muito forte. Quando bateu a plaquinha de 1 km eu olhei, tava totalmente fora, assim. Eu tinha planejado correr para 5h30, tava 4h40. Que o primeiro KM era mais fácil de marcar, eu falei, nossa! E aí comecei a reduzir, entrar na prova. E foi embora. Foi embora. Falando das suas experiências aí, teve 2 Ironmans, né? Teve 2 Ironmans. Depois no ano seguinte você voltou lá sem roubo, sem nada e repetiu a prova. Então, aí foi muito interessante, que é algo que vocês estão vivendo agora, que aí foi em 2017, que é essa daqui. Você fez 15, pulou 16. Pulei 16, fiz 17, ia pular 18 e fazer 19. Aí que veio uma lesão no quadril. Mas, inclusive, essa aqui eu acho que é até mais bonita que a outra. Mas o que aconteceu? Que eu ia falar que vocês estão sendo privilegiados agora, pessoal que vai pro Iron esse ano. Em 2015, do ciclo de 14 para 15, nós treinamos juntos. E assim, galera, falando do Gui agora. Quando eu cheguei lá, como primeira prova, parecia que eu já tinha feito. Eu já falei isso para você e falo para quem vai fazer agora. Absorva desse cara tudo que ele pode passar. Parecia que ele conhecia cada buraco, cada curva. Metade da prova do ciclismo e tal vai ventar. Cheguei lá, ventou. Falei, puta, o Gui é fera mesmo, cara, que da hora tal. E nós treinamos juntos, eu absorvi tudo que podia dele. Quando foi de 16 para 17, não tinha ninguém da equipe que ia fazer. Tinha alguém da cidade, mas que não tinha amizade. E vou falar para vocês, galera, treinar sozinho para um Iron... Pro Endurance é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Era você ver a galera indo embora, porque acabou o treino, e você tinha mais 1 hora, sei lá, 50 minutos, ou até mais, para fazer. O pessoal ia pedalar 50 km, você tinha 120 para pedalar. Foi um ciclo... Começava mais cedo, terminava mais tarde. Não tinha jeito, sozinho. Trocava muita ideia contigo, você me assessorou todo o tempo, me perguntava, mas... E por isso, eu acho que eu não conquistei, falando em questão de tempo, um tempo melhor do que o primeiro. Porque, embora eu estivesse mais preparado, eu treinei com menos intensidade, talvez. Não tinha referência. Tinha os números, mas não tinha alguém para puxar junto. Eu falava, não, vamos mais um pouco? Pô, tô cansado. Pô, também tô, mas vamos. O dia que eu tava cansado sozinho, às vezes eu... Abandonava, fazia o mínimo do que tinha a ser feito. E isso faz uma diferença. Isso é legal nos podcasts anteriores, que muitos falam, né, cara? Você treinar em grupo é fundamental, pra você ter esse marco, essa referência, as pessoas que vão estar ali com você. É totalmente diferente do que você treinar sozinho. Lógico, em algumas ocasiões não tem o que fazer, né? Logística, a cidade que você tá e assim por diante. Mas quando você tem a oportunidade de ter pessoas treinando junto, agrega muito. Demais. E aí, falando questão de tempo, né? Então, em 2015 eu fiz o Iron em
10 horas e 26 minutos. E terminei, que à noite a gente já tinha passado aquela decepção do assalto, fomos ao shopping, jantar, tava bem demais, bem demais. Eu acho que se eu tivesse mais experiência, talvez a experiência que você tinha do primeiro, se fosse o meu segundo, eu acho que eu teria feito um tempo muito, muito legal, assim. Melhor. De satisfação pessoal, sabe? Sim. Aí no segundo, que foi 2017, eu quebrei na bike. Por falta de referência, ainda não tinha o Garmin, em 2017, tinha o Katai. E na manhã, enquanto a gente nadava, choveu muito. A bike dormiu lá coberta, né, com a capinha. Sim. Lá. Mas aí de manhã a gente vai para a transição, tira a capa, deixa ela preparada, né? Enquanto a gente nadava, choveu muito. Quando eu peguei a bike e saí para pedalar, o Katai tava doido. Louco, não funcionava. Não funcionava. Velocidade, e parou de funcionar. E aí eu fui só na percepção de esforço. Só que eu tinha nadado muito bem. Tinha nadado 10 minutos abaixo do que eu fiz o primeiro. E aí eu acho que isso mexeu comigo, minha ansiedade, eu queria tempo. Fez força a mais. Acabei quebrando na bike e a maratona saiu um tempo muito igual ao do primeiro Iron. A diferença da natação para bike não supriu a necessidade. Não supriu, aí eu fiz um tempo maior, fiz 10 horas e 30. Tinha feito 10 horas e 26 no primeiro, fiz 10 horas e 30 no segundo. Mas são 2 ótimos tempos. Fico feliz. Rê, e essa maratona aqui? Essa maratona aí... Acho que foi a única, né, assim, isolada, né? Isolada foi a única, oficial, inscrito, porque tem mais uma curiosidade aí que ele ficou doido comigo. No planejamento do Iron 2015, tinha a Maratona Internacional de São Paulo, que você já tinha feito isso em 2014 e abandonado, né? Nem tinha inscrição. Falou, Renan, vamos fazer a Maratona lá internacional, a gente vai até lá, assessora a equipe, corre até o 35 e abandona, que era o último longo. Só que eu nunca tinha feito uma maratona, só que eu não falei nada para ele, o que estava na minha cabeça. Chegando lá, aquilo dentro de mim assim, vou abandonar, não tinha inscrição, pipoca. Vou abandonar no 35, mas como que eu vou me sentir depois do 35? Eu não sei. E aí conversei com a Láudia, cheguei na Láudia assim de cantinho, falei, Laudão, quanto você vai fazer? Ele falou, Renanzão, vou fazer a maratona aí por umas 5 horas. Eu falei, 5 horas era bem tranquilo para mim na época, não desmerecendo nada, mas pro meu ritmo tava tranquilo. E aí eu cheguei no Gui e falei, parceirão, vou fazer os 42 junto com a Láudia. Ele falou, pra quê? Eu falei, porque eu preciso vivenciar. Ele falou, não, Rê, não precisa, é o planejamento. Eu falei, cara, eu preciso vivenciar. E aí ele olhou pra mim e falou assim, é por sua conta e risco. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro perfeito. Eu falei, tá, é por minha conta, que acho que faltavam 20 dias. Poucas semanas. Poucas semanas pro Iron. Eu falei, não, eu vou. Então eu fiz essa maratona junto com a Láudia. Não peguei medalha, obviamente, né? Depois lá, passando o pórtico de chegada, me separaram lá e nós fizemos em 4 horas e 58. Eu e ele fizemos juntos. E tenho essa maratona não oficial, mas essa foi a primeira inscrita. E essa eu tive a companhia do Rafael Modesto, que voltou agora, né? Tá no triatlon também. Foi sensacional. Tenho como única maratona, é o meu RP, 3 horas e 26. Um tempo muito bom. E temos também um RG aqui, né? Essa... Olha, galera. Poxa, poderia ser um pouquinho melhor, né? Como primeira ultra. Nossa Senhora. Calma. Começa você. Vamos respirar. Não, essa aí, como a Carol aqui, que já foi entrevistado, o Aláudio, o Assis, essa é da Ultramaratona BR. Isso. E essa prova acontece no Caminho da Fé, uma prova ícone aí, é muito gratificante fazer ela. E neste ano que a gente participou, quando a gente recebeu essa medalha foi muito broxante. Inclusive a gente falou pro organizador lá, pro comandante. Ele teve uma ideia brilhante, mas uma produção muito ruim, inferior.
Ao tamanho da prova, né? Ao tamanho da conquista. Como foi 18 anos, ele quis uma medalha que representasse a maioridade. Aí ele me imprimiu um RG e colocou dentro de um acrílico. E isso broxou todo mundo que Gerou uma decepção. Uma decepção em todo mundo que correu aí os 217 quilômetros revezando o individual, né? Mas enfim, ultramaratona feito Ultramaratona em quarteto. Feita em quarteto, saiu em trio, na em verdade. Trio, você, o Chico porque, e... infelizmente, o Chico Sarmento, ele pegou dengue, né? Estampalha, ele ficou com Covid, que nós fizemos em 22, né? Lembra que ainda estava... Tinha os protocolos para fazer, lá na concentração a gente tinha que ficar de máscara ainda. Sim. E na semana da prova ele apresentou Covid. Ele estava treinado. Então o quarteto éramos eu, o Chico Sarmento, o Chico Assis e o Rafa Martins. Nosso apoio, o Wagner Mira. E aí na semana da prova... Vocês acabaram revezando em 3 pessoas. Acabamos revezando em 3, o que deu uma oportunidade de cada um fazer um pouquinho a mais ali. E foi sensacional. Eu consegui fiz 79 quilômetros nessa prova. Revezando ali. Revezando com a equipe, Que legal, hein? A gente já falando de bastante prova sua, já está emendando bastante superação. Nesse período você falou lá no pós-segundo Ironman que você teve uma pausa aí no esporte. Você teve um problema no quadril, você poderia falar um pouquinho mais disso? Foi assim, Gui, até em outro momento, com uma outra oportunidade, eu fiz um podcast também que a gente falou sobre superação. Entre várias que podem existir, que várias pessoas podem ter, eu passei por umas 3 paradas obrigatórias aí, que foi em 2008, quando eu já estava envolvido com o esporte, eu sofri um acidente de moto, eu tenho uma fratura de fêmur, tenho 14 pino, uma placa, então até fica pra galera que assim, foi um retorno muito rápido. Todos os meus retornos foram muito rápidos e graças à aptidão física que eu já tinha. Graças ao esporte. Graças ao esporte, você manter ativo. Exatamente. Então, assim, e disciplina quanto ao que o médico dizia, olha, você não pode pôr o pé no chão. Cara, o meu medo era não voltar a andar normal. Não era nem pensar no esporte. Era falar assim, fraturei o fêmur, será que eu consigo colocar o pé no chão de novo? Então, olha, não põe o pé no chão 60 dias. Não colocava o pé no chão 60 dias. Passado isso, que foi em 2008, aí em 2010 eu tive uma ruptura de LCA, ligamento cruzado anterior, jogando futebol, jogando com o pessoal da academia, lá da Aquário. A gente tinha um dia que era de quarta-feira, reunia o pessoal e ia jogar bola. Numa noite lá jogando, rompi o ligamento. Sozinho, torci lá o joelho e rompeu o ligamento. Aí, mais uma vez, eu falei, não, agora já era, né? Ligamento rompido, não tinha experiência, assim, do que era romper o ligamento. Fraturou, beleza, colou o osso, voltou. Ligamento, né? O joelho que faz parte ali da corrida. Graças a Deus, passei por uma cirurgia, Dr. Jean Antonelli, que reconstruiu o ligamento. Nessa época eu estava lá na Aquário já. Foi uma reabilitação junto com... Você lembra do Ró, fisioterapeuta? Sim. Então o Ró me auxiliou demais. Um baita fisioterapeuta que trabalhava na academia. Então eu fiz a minha reabilitação na água e com ele fora, né? Uma reabilitação particular, ele ia em casa, às vezes eu ia no consultório, e da mesma maneira, não faça isso, não faço. Faça isso, opa, vamos fazer. Voltei rápido também, isso foi junho de 2010, em 6 meses eu já estava podendo voltar a correr. Mas todo aquele processo, ganha peso, né, perde massa muscular. Que acontece quando você para. Que acontece. Daí, a mais... Uma que me deixou chateado foi uma parada que eu tive uma amidalite muito forte. Quando eu voltei dessa de 2017, a gente foi conversar e você me questionou. Eu falei, e aí, qual o objetivo agora? Quando eu voltei do Iron em 2017. Eu falei, Gui, não sei, me fala você. E você me sugeriu a
Maresias Bertioga. Ele falou, você já está com volume alto, Maresias Bertioga acontece em outubro. Faz ela, você dá um tempinho aí para recuperar e volta com os volumes de corrida. Eu falei, beleza, não tinha ultramaratona experiência ainda, que inclusive o Ney fez ela, Sim. né? E aí, treinando para isso, faltando basicamente um mês, em setembro, tive uma amidalite muito forte, tive que fazer essa cirurgia e também não ia ter tempo hábil para fazer a prova. Do hospital mesmo eu vendi a inscrição. Essa foi mais rápido, né? Voltou ali, beleza, mas perdi essa oportunidade de fazer a prova. E a que me derrotou mais, que me botou para baixo, que foi em 2018, que foi a do quadril. Essa estava inscrito já para o Ironman 2019. Essa eu já tinha total conhecimento, já tinha uma tecnologia, né? Tava já com o Garmin, já tinha um conhecimento, um entendimento dos tempos, né? Toda a experiência vinda de você, vinda da vivência, né? Dos estudos ali. Essa prova eu queria vir para tempo. Tinha na cabeça, assim, sub 10, um negócio que eu via pessoas que eu competia junto, assim, fazendo, e eu tava ali margeando, próximo. Eu falei, não, essa eu vou para tempo. E talvez por isso, até fica de lição pra galera, eu tava nesse foco de força. E isso vou trazer até para uma coisa interessante do nosso aprendizado, né, Gui? Que na época, você vai lembrar, galera, na época treino era pancada todo dia, né, Gui? Você ia treinar corrida, era pancada. Não existia a palavra regenerativo, tinha a palavra day off. Você treinava um dia, parava outro, treinava um dia, parava outro, e todo treino era pancada. Seja de bike, corrida, natação, todo treino era para morte. E era esse conhecimento que se tinha. Obviamente, talvez quem era profissional já vinha no que se tem hoje, 80-20, igual os treinos dessa semana, igual você postou. Leve é leve. Né? Não tinha esse conhecimento, era pancada todo treino. E vinha nisso. Porém, os treinos de força, de musculação, de reforço muscular, que hoje também são outros conhecimentos do que você aplica aqui no CT. A ciência veio evoluindo muito, né? Muito. O que era o treino de força? Extensora, flexora, supino, puxa, tal, e beleza. Não se via falar dos estabilizadores, da importância desse treino multiarticular, né? Não tinha. Então, já não tinha, e eu negligenciava muito. Num belo dia fui pedalar, fazer um longo de bike, fui lá pro Serra Azul, fui eu e um outro amigo, o Fausto. Voltando, cheguei na frente de casa, fui descer da bike, travei. Falei, nossa, pegou a lombar. Nessa época já tinha o contato do Rodolfo, mandei a mensagem para ele, era um sábado, falei, Rô, segunda-feira você consegue me atender, cara? Assim, se for, consigo, vem aí. Tratei um período de uma semana como lombalgia. Aí ele falou, faz um teste lá correndo, na esteira. Fui correr 5 km, coisa linda na esteira. No dia seguinte, quase não levantei da cama. Aí ele falou, Renan, não é lombalgia, não é lombar. Isso aí tá com cara de quadril. Vem cá, vamos fazer um teste. Aí fez o teste lá de quadril 90 graus, rodou o fêmur, cara, eu vi estrela. Aí ele falou, cara, é quadril. Eu falei, não é possível. Ele falou, vai fazer um exame, vai procurar um médico. Aí eu fui procurar um médico. Resumindo, glúteos, quadrado lombar, tudo inflamado, apontou no exame, e uma artrose de grau 1 na cabeça do fêmur. O labrum, né, galera, que é uma cartilagem que segura ali, ajuda na estabilidade do fêmur no acetábulo, estava danificado, bastante resíduo na articulação, ou seja, vinha de longa data, não era algo recente. E beleza, médico, exame. Ele falou, você está com uma artrose de grau 1,
cirúrgico. Falei, tá, mas é assim, doutor, eu tô inscrito, isso era junho de 2018. Eu falei, tô inscrito para maio do ano que vem no Ironman. Aí ele falou, tá, mas você não vai fazer, você não tem condição de fazer. Você pode até tentar treinar, em algum período você não vai conseguir. Aí eu falei, tá bom, posso tentar paliativo? Ele falou, pode, vai pro Pilates, vai pra musculação. Procurei um grande amigo nosso também, que é o Bruno, da Persone, que ele já trabalhava nesse olhar mais clínico. Mobilidade, nunca tinha feito nada de mobilidade. Mobilidade, um cara duro pra dedéu. Mobilidade, faz isso, faz aquilo, tal, melhorava as sensações de dor, ia dar um trotinho, ia pedalar, ia amarrar o tênis, pegava. Pinçava. Aí desabou. Aí voltei no médico, falei, vamos operar. Aí eu vendi bike, acho que eu só tinha sapatilha, bike, capacete, a roupa de borracha e o relógio. Então não tinha muito aparato, mas botei a bike para venda, porque vou operar o quadril, vou correr, vou pedalar, o que eu vou fazer depois? E caí num estágio depressivo. Nessa época eu pesava 75 quilos. O estágio depressivo meu era assim, não vou fazer mais nada. Até o Márcio, na época, pegou e falou assim, viu, o que você está fazendo? Eu falei, cara, não tem mais o que fazer. Ele falou, tá, você não pode pedalar, você não pode correr, mas você dá aula de natação, vai nadar. Eu falei, vou nadar pra quê? Não vou nadar pra quê? Comecei a engordar, comer qualquer coisa era assim, galera. Eu almoçava, eu sempre marmitei muito, né, Gui? Acho que você também, que almoçava na academia, tinha que dar aula. Aí, comia marmita e ia no bar comer um pastel. Eu quero comer. Ia no bar, comia marmita no outro dia, ia comer uma coxinha. Refrigerante ia dar com pau. E assim, eu saí de 70, como se fosse a melhor saída, né? Com artrose no quadril, ganhar peso. De 75 quilos, em 2 meses eu fui para 89. Eu virei uma bolinha. Não queria saber de nada. Passado um período, voltei ao médico, operei, deu tudo certo, parei de sentir dor, voltei num retorno lá, 1 ano depois. Aí ele falou assim, beleza, tá liberado, pode voltar a dar um trotinho. Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, não, mas você achou que você não ia correr mais? Eu falei, eu achei, artrose de grau 1. Dor. Ele falou, não, cara, inclusive, pode, deixar esse glúteo forte, perder esse peso que você ganhou e volta gradativo. Eu falei, você tá de brincadeira. Aí foi um recomeço, que foi dessa fase mais tenebrosa que eu passei. Tava com vocês, né, aí sempre, né, aí Gui, a galera mais antiga da equipe sabe, desde 2014 que a gente, tô contigo na equipe, né, e você sempre me auxiliando com palavras ou com apoio mesmo, assim, de só ouvir. Mas aí foi quando eu comecei a voltar, a dar uns trotinhos de novo, comecei a ver uma luz no fim do túnel. E hoje está na ativa aí de novo, voltando para a corrida. Voltando para a corrida, e tô com 2 objetivos esse ano aí que você tá me auxiliando, me ajudando, né? Porque assim, galera, de verdade, eu, não sei você, Gui, falando eu, e é bom a galera saber também, quando eu me programo para algo assim, um objetivo, é a prova. Se eu deixar por minha conta, vou prescrever o meu treino, pra mim não funciona. Eu gosto também que prescrevem pra mim. Inclusive, nessa preparação do Ironman, eu tô prescrevendo pro Rei e o Rei prescrevendo pra mim. Então, é isso. Não tem jeito. E aí, tô com 2 objetivos esse ano. Primeiro, uma prova que eu nunca fiz, que é a ASICS Gondar Run, nunca fiz ela, vou lá fazer em maio, né? A gente vai lá com a equipe, e vou fazer 10 anos depois a SP City.
Voltar lá para os 42. Voltar lá para os 42. Show. Estamos preparando para isso. Rê, que legal, viu? Todas essas histórias aí de superação, de cirurgias, de prova, tudo que você passou aí pra gente. Rê, como é hoje ser... Como é todo esse tempo, né? Estar na GRAI, ser professor da GRAI. O que é isso pra você? O que significa isso pra você? Certo, vamos lá. É aqui que a gente consegue o aumento de... Não, brincadeira, ó. Tem uma coisa que eu vou repetir. Todas as vezes, né, todos os encontros da equipe que me abre uma oportunidade de falar, eu falo isso de coração aberto. É muito bom fazer parte, principalmente do corpo de professores, que muda, né, mudou um pouquinho, né, saiu primeiro a Adi, depois saiu a Deus, eu me dei uma afastada um tempo, hoje a gente tem o João, né, a Carol está aí já há bastante tempo contigo também, tem o Rê agora, o meu xará e o Renan Luz. Mas principalmente, Gui, eu não sei se já falei isso para você, mas eu acho que já. Durante um bom tempo, muitas pessoas falavam assim para mim, pessoas não só da equipe, mas outras, viu, por que você não abre uma assessoria para você? Você tem também o conhecimento, você tem também a capacidade, você fica... na sombra do Guilherme. E eu sempre entendi o seguinte, Gui, você nunca deixou nenhum de nós na sua sombra. A gente não está na sombra de ninguém. A gente é um braço da equipe. Tem que ter um cabeça, isso não é referência nenhuma, piada interna. Tem que ter um cara, o pensante, o comandante, o cara que vai fazer, faz isso para mim, faz isso para mim. Só que é um cara que também recebe muito. Quando a gente tem as reuniões, galera, estou pensando nisso, o que vocês acham? Gui, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, legal, estava pensando nisso, o que vocês acham? Então a gente tem participação na equipe. Direta, né? Direta. A gente não está na sombra de ninguém. É um ajudando o outro. Então, eu acho que isso é o que me fez permanecer na GRAI muitos anos, eu acho que não desde o início, mas desde muito no começo, até hoje. E quando eu falo assim, que eu dei aquele tempo, quando as pessoas me perguntam, e aí, saiu da GRAI? Eu não saí da GRAI, não, eu sempre me senti pertencente à GRAI. Eu dei um tempo por uma questão pessoal que eu precisava, expliquei isso para você. Sim. Você sempre deixou esse contato muito aberto, sempre foi muito sincero com a gente, para várias áreas, né? Você fez parte de questões pessoais da minha vida também. Mas falando do lado profissional, é muito bom fazer parte da GRAI. É muito bom ver esse crescimento que você teve com a GRAI, que você fez... Que nós tivemos, que né? nós tivemos. E que eu ia falar que você fez nós fazer parte disso. Então, assim, absorver o seu conhecimento, a sua dedicação, nos faz também ser dedicado, ser participante de tudo. Então eu sou muito feliz de poder novamente falar que eu faço parte do corpo de professores da GRAI. Legal, Rê. Saída e vinda no esporte, várias provas. Sem você saber, por exemplo, eu sou um dos seus fãs também, eu sempre falei isso e sempre agradeci de poder fazer alguns ciclos de treino com você. Foi muito bom. E como você vê, assim, inspirando outras pessoas, o que você sente nisso? Olha, é muito bacana. Inclusive, essa renovação da galera, né? Tem o pessoal mais antigo da equipe e tem a galera nova. E nesse meu retorno, nesse auxílio, nesse braço, muitas vezes eu tô ali na hidratação, tô ali na montagem, e o meu horário de treino ele fica diferente do da galera, né? Então, a galera treina no sábado de manhã a rodagem. Quando dá oportunidade, treino junto. Quando não dá, ou eu treino no sábado à tarde ou no domingo de manhã. E muita gente não vê. E domingo agora teve a corrida, né, do Pague Menos. Inclusive consegui fazer uma forcinha, tô voltando a um ritmo bacana. A galera toma um sustinho. Mas você correndo? Eu vou correr. Quantos você vai fazer, professor? Vou fazer os 10. Que tempo? Falei, para essa prova bolei aí um sub-45.
É forte, hein? Então, assim, é legal isso. E é mais gratificante ainda, porque depois o pessoal te usa, né, como espelho. É isso, é essa a frase. O pessoal não é que passa a te respeitar, mas eles veem que falam, opa, calma aí, tem fundamento no que o Renan tá falando, ele tá ali na água, tá ali na hidratação, tá ali passando aquecimento, mas começa a te ver com os olhos diferentes. Então isso é bacana ter esse retorno. Ô, Rei, para quem, como você, passou, lógico, não sei a quantidade que as outras pessoas passam, né? Mas para quem teve uma dificuldade, assim, principalmente com cirurgia, com lesão, qual que é a mensagem que você deixa para essa pessoa de um recomeço? Certo. Primeira coisa é ter referências. Então, no esporte e como vida, né? Se você ficar olhando só para a derrota, você vai se afundar cada vez mais. Vai fazer igual eu, vai vender a bike, não quer mais nada, vai começar a comer. Então, calma aí. Igual o Márcio falou para mim, você não pode correr, vai nadar. E mesmo assim, na época, eu não ouvi. Depois o Gui também falou, viu, mas vai fazer alguma coisa, vamos se mexer, vem com a gente e tal. Tanto que depois, quando eu pude voltar a pedalar, não podia voltar na speed por conta do ângulo. Fui atrás de uma mountain bike. Foi o que me abriu a oportunidade de fazer o primeiro caminho da fé de bike. Então, assim por diante. Então, galera, assim, passar por alguma dificuldade, você que gosta do esporte, gosta da corrida, e de repente está com alguma lesão, apareceu alguma lesão, saiba que talvez aquela lesão apareceu por alguma negligência que você teve, então corrige isso daí, ou aquilo apareceu porque você está se dedicando àquele esporte. Nada mais que você ter calma, conversar com o seu técnico, ter um corpo também de multidisciplinar que possa te ajudar, um bom fisioterapeuta, um bom médico, e calma, que você vai voltar. Cara, porque assim, não vou falar se eu voltei, mas, ligamento, uma artrose, fratura de fêmur, e graças a Deus hoje estou nativa, fica tranquilo. E a gente vê vários outros exemplos, né, Gui? Lembra no último ano, eu não vou lembrar o nome, mas tem um menino que tava com câncer, acho que tem o câncer, né, perna amputada, sim, correndo, né? Galera, vários outros exemplos. Usem esses exemplos para te motivar. A verdade é que todo o processo ele é desanimador, né? Você entra numa baixa, num psicológico negativo, mas é nessas horas que a gente precisa buscar a força do esporte, trazer para o nosso lado para continuar vivo ali, continuar em pé. Perfeito. Ô Rê, vou mandar algumas palavras para você e você vai complementar essa palavra com uma única palavra também. Vamos lá. Por exemplo, eu falei caneca, você fala branca, entendeu? Tá. O que significa para você cada palavra dessa que eu falar para você? Tá bom. Lesão. Superação. Maratona. Felicidade, eu sou feliz. Ironman. Realização de sonho. É uma palavra, né? Então, sonho. Ultramaratona. Novamente. Quero mais. Vamos lá. O que a GRAI significa para você? Família. Sua profissão. Vida. O que seus treinos significa para você? Disciplina. O que o sofrimento no treino significa para você? Cara, não fica, mas eu fico alegre. Eu gosto. E o que a linha de chegada significa para você? Consequência. Show, Rê. Rê, e agora qual que é a mensagem que você tem para quem tá te assistindo aqui, para quem é esportista? O que você quer deixar de mensagem para essa galera aqui que acompanhou essa história legal sua? Bacana. Poxa, ó, galera,
Eu acho que não vai sair muito do que a gente conversou, sabe, Gui? Dessa questão de ter espelhos. Na equipe, não tenho só você, né, como espelho, tenho você, tenho outros atletas que fazem diversas outras provas. Isso é bacana porque às vezes a gente se coloca, não a gente, mas as pessoas nos colocam no lugar de, é o professor. Meu, tem várias outras pessoas. Por exemplo, eu nunca fiz a São Silvestre. Nunca fiz. Não tenho uma vontade. Não tenho. Então, mas eu me inspiro, eu olho, vejo a galera indo lá. Então, eu acredito que assim, buscar a inspiração no esporte em diversos lugares. Igual eu falei, fiz provinha de Hyrox, tentei ir pro CrossFit. Vivenciem coisas novas, se espelhem em coisas novas. Tenham a mente aberta para as coisas novas, mesmo num treino. Olha o puxão de orelha agora. Quando for um treino na terra, vai sujar o tênis. Vai para uma coisa nova, experimentem, vivenciem, se espelhem em pessoas que vão te motivar. Não deixa pessoas que vão te colocar para baixo ser a sua referência. Pessoas que vão te motivar. Eu tenho o Gui muito como espelho, tem várias outras pessoas, minha família. Então, assim, se motivem com pessoas que te levam para cima. Andem com pessoas que tragam coisas positivas, né? Com certeza, com certeza. E o esporte é uma delas, né? Quanto mais envolvido você está, mais benefício você vai recebendo aí disso daí. Rê, tem alguma coisa que durante essa gravação desse podcast, o GraiCast, o podcast da assessoria, que a gente não abordou, que você gostaria de enfatizar? Nossa, Gui, eu acho que eu gosto muito de falar, né? Esse foi um dos podcasts que eu, Guilherme, falei menos. Então. Porque ele desenrolou muito mais aí que a gente. Se bobear, a gente vai aqui um tempão. Mas o que eu quero deixar claro é mais uma vez a satisfação de fazer parte da equipe e deixar claro para as pessoas que ver, igual outros alunos têm essa possibilidade também, mas ver o crescimento que nós tivemos, que o Guilherme, a visão que o Guilherme tem de uma equipe, de uma assessoria esportiva, de fazer o melhor, de promover provas. Inclusive, eu deixei de trazer, eu falei, é muita coisa. Até como referência, não é uma crítica, mas o Gui contou a história de você receber uma medalha que te deixa para baixo. Eu peguei na mão a medalha da primeiro desafio de Romeiros que nós fizemos. Galera, não só pelo tamanho, mas é uma medalha tão bonita quanto essa. Pelo tamanho, pelo grafismo, é a igreja de Pirapora, a pessoa correndo. Então, tudo isso você tem dentro da equipe, uma dedicação para que seja feito o melhor. E então eu sou muito feliz por vários motivos do que a gente promoveu durante todos esses anos, sabe, Gui? Que legal, né? A gente começou do zero, sempre falo, né? A gente aprendeu com a Grai e a Grai aprendeu com a gente, né? Então, a gente vem, graças a Deus, a gente vem crescendo. Os professores estão tendo as oportunidades, eu estou tendo as oportunidades. A gente falou isso muito no podcast anterior da professora Caroline e agora com você aqui, Rê. E é isso, Rê. O que faltou perguntar aqui para você, se você tem algum sonho no esporte que você em vida talvez gostaria de fazer lá pra frente, assim, sei lá. Você falou que tem seus objetivos desse ano, né? Fazer a Specit e tal, mas você já experimentou várias coisas, vários esportes. Existe algo que te chame a atenção por hora ou ainda não? Gui, não tenho, falar um sonho assim, não tenho. Eu tenho, que nem eu disse do Ironman, tenho muita vontade de voltar a fazer mais uma prova, de voltar a esse ciclo de treino, a esse momento que vocês estão vivendo agora, né? Você com a turminha do triatlon aí estão vivendo, né? Então, por hora é isso. Se Deus quiser, logo mais, ou melhor, logo menos, estaremos entrando em mais um desafio. E para finalizar, Rê, então eu vou te perguntar duas coisas e você vai falar para mim o que é mais difícil, tá? Tá bom. Por exemplo, lápis e caneta. Caneta, você só escolhe a opção, beleza? Certo. Então vamos lá.
Correr 5 km forte ou correr uma maratona? Correr 5 km forte. Correr 5 km forte ou fazer um Ironman? Que é mais difícil? Então, fazer o Ironman não é difícil, a preparação é. Então eu vou ficar com 5 km forte. Vamos mudar então. Fazer um 5 km forte ou se preparar para um Ironman? Se preparar para um Ironman. O que foi mais difícil para você? Se preparar para um Ironman ou recuperar das lesões? Se preparar para um Ironman foi mais difícil. E o que é mais gratificante? Terminar um Ironman ou recomeçar? Recomeçar é mais gratificante, galera. Recomeçar. Show. Então fica isso como exemplo para vocês, galera. Estamos finalizando aqui mais um GraiCast, o podcast da equipe com uma história de vida no esporte sensacional, com muita superação, mais de 4 cirurgias aí, grandes provas, desde provas curtas até provas de endurance de longa duração. E este foi o Rê Pierini, aluno e também professor da assessoria, tá bom? Representa demais a Grai, parceiraço meu, fico muito feliz de ter você aqui, de ter você com a equipe, muito feliz também com a retomada aqui com a gente na equipe. E é isso, galera, você que ouviu ou assistiu o nosso podcast, não esquece, tá? Curte, comenta, compartilha com a galera, clica no sininho para você receber as próximas notificações, os próximos podcasts aí. Se inscreve no nosso canal, isso é muito importante, dá aquela força pra gente e leve essas histórias aí para outras pessoas que vai inspirar muita gente aí. Então eu sou o Coach Gui, fico por aqui em mais um episódio do GraiCast, o podcast feito de atleta para atleta e de professor para professor. Obrigado, Rê. Valeu, eu que agradeço, parceirão. Tamo junto. Valeu.